No Brasil, muito antes de haver políticas públicas estruturadas, investidores e grandes eventos do setor de biogás, havia quem já transformava a curiosidade em prática. O laboratório era o sítio da família, os equipamentos eram improvisados, mas a visão era de futuro, gerar energia limpa a partir de resíduos. Nesse episódio, recebemos um convidado especial, que quase nunca concede entrevistas e cuja história é fundamental para compreender o presente e o futuro do setor. Hoje temos a oportunidade especial de ouvir em primeira pessoa como esse pioneiro ajudou a transformar a realidade do biogás no Brasil. Espero que você também se inspire com esse episódio em sua trajetória no desenvolvimento sustentável, ouvinte. Eu sou Leidiane Ferronato Mariani e este é o podcast Amplo Biogás. Olá, ouvinte! Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Amplo Biogás. Aqui no nosso podcast, a gente tem o compromisso de disseminar conhecimento sobre biogás, biometano, transição energética e valorização de resíduos e muito mais. Hoje, recebo como convidado Pedro Kohler, que é diretor e cofundador da BioKohler Biodigestores, empresa pioneira no Brasil na implantação de biodigestores de mistura completa, inspirados no modelo CSTR amplamente utilizado na Alemanha. Nascido em Toledo, Paraná, iniciou seu interesse pelo biogás ainda na juventude, ao vivenciar de perto as atividades rurais de sua família. Em 2008, foi incubado no Parque Tecnológico Itaipu, onde, ao lado de seu irmão e sócio Paulo Kohler, estruturou o plano de negócios que deu origem à BioKohler, fundada em 2009 para a fabricação e implantação de biodigestores e equipamentos para aproveitamento do biogás. Com mais de 20 anos de atuação no setor, Pedro se destaca pela busca contínua de eficiência e longevidade nas plantas de biogás, além de liderar projetos inovadores como o uso de culturas energéticas em parceria com a Embrapa. Antes da gente chamar nosso convidado, um breve recado para você, ouvinte. Se você acompanha o podcast Amplo Biogás, é porque valoriza um debate estratégico sobre energia, resíduos e descarbonização. Então, que tal trazer sua organização para apoiar nossa iniciativa por meio de patrocínio? É uma parceria onde sua marca ganha visibilidade qualificada e nós conseguimos manter nosso podcast no ar com qualidade e aprofundamento das discussões, sempre focando na valorização de resíduos e na transição energética. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Será um prazer ter sua empresa ao nosso lado nessa jornada. Pedro, muito obrigada por estar conosco. Eu te conheci lá em 2008, estava fazendo as contas ontem, enquanto eu fazia o roteiro, nos primórdios do setor de biogás, lá na região oeste do Paraná. E eu estou bem empolgada em te receber aqui. Você sabe que a gente vem combinando essa conversa no podcast já há um tempo que eu venho te chamando e eu estou bem feliz de ter conseguido essa oportunidade de a gente conversar e possibilitar que os nossos ouvintes saibam mais da tua trajetória pioneira e dos projetos que vocês desenvolvem na BioKohler. Muito bem, obrigado pela oportunidade. Agradeço em nome da BioKohler, do meu sócio, irmão Paulo também, né? A luta com o biogás, você conhece bem, já é realmente de muitos anos, né? Antes de você me conhecer, então a gente já trabalhava com biogás, né? Então, ao menos mais uns 10 anos antes disso, né? Mas daí foi um trabalho sem a empresa, né? E começamos na própria propriedade da família, né? Trabalhando com biogás na parte de bovinocultura de leite, né? Então, esse é uma das primeiras coisas que eu queria conversar contigo, Pedro. Você sempre comenta que você começou essa trajetória lá no sítio da tua família, né? De testar Isso. biogestores. Como que foi essa fase? Como que ela influenciou na tua carreira e na BioKohler? Na verdade, essa questão do biogás, ela me chamou a atenção porque nós tínhamos gado de leite, né? Havia necessidade de água quente para lavar e higienizar a ordenhadeira, né? Foi lá em 2000, isso aí, né? Nesse ano mais ou menos. Então, meu primeiro empenho foi ter biogás para gerar água quente, para aquecer água para higienizar a ordenhadeira, né? Aí eu comecei a pesquisar, mas pesquisar na época lá no interior não existia internet, não tinha nada, né? Então foi lendo algumas coisas, publicações e comecei a fazer o primeiro biodigestor e não funcionava, não preocupado em pegar dejeto fresco, assistia Globo Rural, às vezes no domingo de manhã, algumas coisas, quando eu tinha alguma coisa de biogás, aí eu e não era que nem hoje você podia voltar para assistir, né? Tinha que estar naquela horário lá, né? Então eu comecei, fiz um biodigestor e não produzia biogás, aliás, produzia gás, mas não queimava, né? Então aquilo não, mas eu não desistia, né?
E ficava. A minha preocupação era pegar dejeto fresco de gado de leite para que não tinha perdido o gás ainda essa era a minha ideia, né? E aí um certo dia a minha mãe, falecida, foi, hoje falecida, né? Foi para o consultório, um dentista, né? E odontólogo, e lá tinha uma revista, Globo Rural. E na espera da ser atendida, ela começou a folhear a revista e lá tinha uma matéria sobre biogás, né? E aí ela pensou, vou levar essa revista para o Pedro. Ela pediu para o doutor se podia levar essa revista para mim. E daí ela me trouxe a revista. E a matéria era do Jorge de Luca, lá de Jaboticabal. E eu li ela inteirinha, rapidinho, que ela trouxe. E justamente naqueles dias eu tinha montado um biodigestor, mais um, dos que não tinha dado certo, né? E ele estava produzindo gás, mas não queimava, né? Então eu li lá e tinha uma palavra chamada inóculo, né? Que tinha que inocular o biodigestor. Aí eu falei, ai, tá aí o problema. Então peguei, fui lá e o que não faltava na propriedade era inóculo, tinha as outras esterqueiras lá, que depositava o dejeto. Inoculei o biodigestor, mas não deu 2 dias. Tava todo faceiro, produzindo biogás, queimando biogás. E foi assim que foi o meu primeiro biodigestor, começou a funcionar. Foi dessa maneira, né? Então, como eu falo, era muito mais difícil. Mas é uma questão assim de usando tudo que tinha na propriedade. O que eu tinha era um pouco de crédito no material de construção da minha vila, né? Da minha comunidade. Daqui lá eu buscava um cano de PVC, uma mangueira, isso e aquilo. Meu pai às vezes ficava bravo. Já para que isso aí não dá futuro. Mas alemão, teimoso, e falei, não, vou continuar mais um pouco. E foi. E conseguimos vencer essa parte aí, mas com bastante dificuldade. Mas sempre, nunca eu pensava em ter uma empresa ou algo assim, né? Eu fazia isso porque eu gostava mesmo, gosto até hoje, né? É uma coisa que a gente nunca, eu acho que é uma grande coisa da nossa empresa, o perfil meu e do meu irmão, a gente não põe o dinheiro na frente das coisas, entendeu? Faz por vontade, porque se fosse pelo dinheiro, com certeza a gente ia ter procurado outro rumo que é muito mais fácil do que biogás, né? Biogás é difícil, é tudo. Você tem que pesquisar, você tem que melhorar o tempo inteiro, né? Você tem dificuldade em materiais, em fornecedores. Tudo que você usa, você está, muitas vezes, é uma coisa construída para água, você tem que usar Tem para que dejeto. desenvolver. Você tem que desenvolver, melhorar, conversar com o fabricante. Então, você assume muita responsabilidade, né? Mas você gosta de desafio, Então, né, Pedro? Gostava naquela época. E é, teve o empurrãozinho da mãe, né? Que até hoje, né? mães Então, iluminadas que nos ajudam, né? é, Que a, nos a guiam. propriedade da família até hoje, então, ela a água de toda a casa é aquecida com biogás, né? Hoje vem da nossa planta, que está anexa, porque a gente parou com o gado de leite, né? Uhum. Mas a nossa usina, ela está anexa à casa da família, ali é pertinho, então ela usa biogás da usina, né? Mas o fogão, o forno, todo o sistema de água quente central da casa é aquecido com biogás. Então, meu pai hoje, na época, ele pedia mais pro bem, ele viu que eu estava sofrendo e o trem não acontecia, né? Só que hoje ele também, toda a água do chimarrão que ele toma vem do biogás. A primeira Ele cuia já do dia, a primeira. Então, todo desde dia diferente. 2000, nós não compramos mais GLP, né? Economizaram alguns É, botijões aí. então, Legal, que história. E aí é, até essa história foi reconhecida, né, no Prêmio Melhores do Biogás desse ano, né? Você ficou em segundo lugar na melhor sim, categoria, melhor profissional, né, do Fórum do Sul Brasileiro de Biogás e Biometano. É um grande reconhecimento, mas acho que o reconhecimento vai muito além, né, do prêmio, assim, a gente, todo mundo que conhece um pouco da história do setor, e é legal que você falou do Jorge De Luca, né, que isso é história também, né, lá atrás o Jorge De é, Luca e tantos pesquisadores pesquisando, e você justamente, utilizou o conhecimento dele para dar o ponto aí da virada da tua história, né, e da história da tua família, do sim, Paulo e de toda a justamente. empresa. Atualmente, É, Pedro,
Fica à vontade. Opa. Então, na época, eu comecei a mexer na propriedade, né? Aí o meu irmão também estava trabalhando, nós somos uma família muito grande, né? Então, meu irmão estava trabalhando fora, né? Não estava mais em casa. E ele tinha feito uma cirurgia, daí ele voltou. E daí nisso surgiu essa questão da demanda lá de ser incubado no PTI, de montar a empresa, né? Que quando a gente se conhece. Aí eu nunca tive muita afinidade com burocracia e tudo mais, e ele já trabalhava mais em empresa e tudo mais, e estava sem rumo na época também, né? Aí eu convidei ele para ser sócio da empresa, né? E, inclusive foi dentro do hospital, né, que eu fui falar com ele. Daí eu chamei ele para ser sócio e começamos a vigília indo para Foz do Iguaçu, né? Toda semana, saía daqui, ia para Foz, foi algumas viagens para lá, né? Então, no Legal. período da incubação, né? Que a gente ficou bastante tempo lá, né? Aí, essa parte no in-sítio, o Paulo também já vivia essas engenhocas nós funcionava motor estacionário com biogás e teve até um Fiat 147 acidentado que virou gerador de biogás, gerador de energia, né? Isso tudo Nossa. foi desenvolvido lá na propriedade, mas sempre com o pouco que tinha, né? Então, assim, essa questão de fazer, qualquer tem, né? Então, hoje a gente consegue ajudar o produtor muitas vezes porque nós entendemos a vida do campo, né? É uma diferença que eu Esse é o vejo diferencial. bastante, um diferencial muito grande da nossa empresa é isso, né? Então, a gente entende a lida, sabe das dificuldades, entende de fato como funciona a vida no campo e os desafios das granjas, né? Então, a gente consegue personalizar um projeto de acordo com cada situação. Então, a gente não leva um Ctrl+C, Ctrl+V na propriedade, é difícil, né? Então, isso nos ajuda muito ter essa conversa com produtores, né? Uhum. E me conta então, desde aquele momento, ou atualmente, assim, vocês já instalaram, você tem noção de quantos biodigestores vocês já instalaram desde a fundação da empresa? A maioria é suinocultura, bovinocultura de leite, tem uma média aí de porte, são biodigestores menores, maiores, qual que é a região de atuação? Conta pra gente um pouco o que vocês vêm trabalhando. Hoje, com certeza, passa de 250 bidigestores já feito, né? Então, existem pequenos bidigestores, né? Na época, tipo da Juricaba. Esses hoje a gente não tem mais feito, né? Para gado Tá. de leite, né? É difícil por causa da assistência, a distância. Tem demanda para pequenos biogestores domésticos, só Quando você fala que pequeno, se você puder sempre falar quantas vacas ou quantos porcos. seria algo na faixa de 10 vacas, 20 vacas, Ok, né? Foi isso do já. jeito que Uhum, nós começamos, né? Só uhum, que é muito difícil a gente conseguir. Às vezes as demandas vêm de longe, vêm de Minas, então é difícil, a gente não conseguiu. É uma coisa, na verdade, que eu sempre eu quis passar isso para alguém, porque eu tenho, como é que eu vou dizer, eu tenho dó dessa tecnologia que está parada, né? Porque esse uhum, biodigestor que a gente construiu para bovinocultura, que eu desenvolvi na minha propriedade, ele não tem agitador, ele não precisa de agitador para aquela situação, então eu desenvolvi um modelo de reator que acabamos usando na Juricaba, né? Então uhum. tá até hoje lá na propriedade da família, esse biodigestor ele funciona com baixo custo, sem grandes intervenções, né? Então ele tem uma durabilidade muito grande, só que é difícil você criar isso para levar para o Brasil inteiro, até para fora, né? Que eu sempre falei para meu irmão, eu estou disposto a vender, a doar, quem quiser usar essa tecnologia, até a gente estava em trâmite de patentear, né? Então já Uhum. estava até nas últimas. Daí eu falei que eu não queria continuar a patente e se alguém quisesse Para liberar. usar, pode usar, porque não, eu não, eu penso assim, né? Já está desenvolvido, não tem para que você ficar guardando uma coisa Sim, e sem. Então teria sem que ter uso. fazer uma cartilha, mas isso é um biodigestor que funciona quando o próprio produtor tem que instalar e operar isso, né? Não pode depender de um técnico sair do Uhum. oeste do Paraná para Bahia, para não sei onde para dar manutenção, que daí inviabiliza.
não se sustenta o projeto, né? Então teria que ser feito um trabalho de um manual de instalação, de operação, e de repente uma central que atendesse e tirasse as dúvidas e o povo conseguir Interessante. fazer isso aí. É uma Vamos conversar, oportunidade quem que sabe a gente consegue aí algum projeto é, que é financie bem, isso. Eu é, vou deixar, a gente pode deixar depois na descrição do episódio, gente, ouvintes, um link para vocês entenderem esse modelo que o Pedro está falando, como que é o desenho, um vídeo, tá bom? A gente vai deixar algum material para vocês entenderem esse biodigestor que é para 10, 15 vacas, né, Pedro? isso, Para saber mais. Legal. E aí esses biodigestores, então retomando, esses biodigestores menores foram lá mais no início, mas isso. atualmente da maior parte dos 250 são biodigestores maiores, assim, para Hoje vacas. praticamente a gente faz de 2 a 3 biodigestores por mês, né? A gente está montando, né? Mas daí hoje também vendemos muito equipamentos também para outras empresas, para outros segmentos como secador de biogás, trocadores de calor, tem toda uma outra gama de produtos que a gente vende também, né? E devagarzinho agora vai entrando biometano, estamos começando a trabalhar com biometano também, né? Mas biodigestor a gente faz nessa faixa aí de 2 a 3 por mês. É que geralmente tem em torno de 15 obras em andamento, né? Porque a construção do Uhum, biodigestor sim. ela tem um tempo de enchimento de lagoa. Tem um período que você não está na obra, que você não está construindo nada, né? Está Uhum. esperando encher o reator, algo nesse sentido, né? Então a gente sempre tem nessa faixa aí de 15 até 20 obras em andamento, né? No Brasil todo, Pedro, que vocês estão fazendo, ou tem alguma região específica? Atendemos o Brasil todo. A gente evita, às vezes, tem umas demandas muito longe, é um pouco mais complicado, mas a gente está atendendo Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, Goiás, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Aí existe até projeto Ótimo. na África, tem demanda, teve na Colômbia, Paraguai, a gente começou a atuar agora, Uhum, né? Também. Argentina já teve procura, entendi. mas é bastante, é que não falo, é difícil a gente conseguir equipe, mão de obra especializada para Hum, então e você fica sempre um custo bastante alto, né, exato. Aí para para você viabilizar é mais fazer isso. difícil, né? É, E aí mas, o teu biogestor, vocês fizeram até parcerias estrangeiras com a Meli, e acho que o teu foco sempre foi muito adap pegar conhecimento e adaptar para a realidade. E o biogestor que você trabalha, ele é circular, mas ele é enterrado e ele tem agitação. Então ele é uma adaptação de CSTR, mas não é exatamente o CSTR típico que a gente vê nas fotos dos biodigestores alemães, né? Como que é essa questão de adaptação, Pedro, de tecnologia, e atualmente, assim, o que é o biodigestor que vocês mais vendem, mais instalam? Qual que é o diferencial da tecnologia? na verdade, assim, a gente está construindo bastante CSTR, mas quando de fato tem a necessidade, né? Então a gente consegue resolver bastante, atender bastante cliente com biodigestor sem ser acima do solo, né? O Uhum, diferencial que a gente usa é uma viga em volta, né? Tem que prender a lona. Está usando muito sistema de viga hoje e não ancoragem no solo. Quando você tem para melhorar a instalação dos agitadores, a gente faz uma galeria, né? ah, Então é uma tá. adaptação que a gente fez e até um biodigestor que vem assim substituindo bastante a questão do CSTR acima do solo. Até esse que está atrás de mim na imagem aqui, que é o biodigestor que a gente fala semi-enterrado, né? Então tem 5 Uhum, metros abaixo do solo e a gente sobe 2 metros acima para posicionar agitadores, né? Esse é um modelo que seria o CSTR mesmo, né? uhum, A única coisa que em diferencial dos projetos na Europa, eles usam geralmente tanque 100% acima do solo ou ao menos 100% em alvenaria, né? Ou uhum. aço vitrificado, todos esses materiais, mas o custo é muito alto, né? Então a gente tem dificuldade de viabilizar projetos usando. Então a gente adaptou e, cara, tá nos atendendo muito bem, né? Então a gente não está tendo problema. A gente tem em torno de 8, acho que temos 8 instalados nesse modelo acima do solo, né?
Uhum. E já ou com viga e uma galeria de acesso onde é que a gente posiciona o agitador, aí isso a gente já tem, acredito, mais de 20 instalado desse modelo aí. E é um Uhum. modelo que agora a gente está instalando bastante, né? Que a gente conseguiu entender que ele atende praticamente só, de fato, quando você vai trabalhar com cultura energética, com dejeto de gado de leite com muita fibra, que eu prefiro trabalhar acima do solo, né? Por causa até do olho mágico, posição de agitadores, você, você verticaliza ele, compacta ele mais, então gasta-se menos energia com agitação. Então, quando o material é bem pesado mesmo para agitação, Tá. um material sólido mais alto, eu procuro trabalhar esse modelo. E daí também viabiliza, né? Resíduo agroindustrial, cultura energética, daí cabe de fato mais tecnologia, né? Pedro, então na prática tudo depende, né? Quando as pessoas perguntam assim, é viável, não é viável, né? É, as pessoas ficam doidas que a gente responde depende, né? Então depende do dejeto, das misturas, da mistura que vai ser feita. Mas na prática, tem algum número que você possa falar, se tiver um produtor rural escutando a gente, assim, que você possa falar que tipo de retorno que dá um projeto, ou escala mínima? Como que você vem vendo isso? Tem algum número que você possa passar para a gente, Pedro? Você tem muita razão, depende. Vamos lá, aí você vai me falar, mas como? Depende, não tem uma base. Como é que você vai ter base num país do tamanho do nosso, que cada estado tem uma concessionária de energia, um valor de energia, onde é que as regras mudam. Hoje, por exemplo, a GD, há 2 anos atrás, teve um boom da GD, foi instalados vários projetos, né, para geração, por exemplo, um suinicultor que tinha um ciclo terminação, ele não tem consumo para energia. Todos eles tinham vontade de fazer um biodigestor. Só que fazer um biodigestor para jogar gás fora ou queimar não viabiliza, né? Então surgiu a geração distribuída, né? E a gente conseguiu então fazer essa compensação da energia, né? Então teve um boom de projeto muito grande. Hoje eu não posso usar essa mesma regra. Hoje se alguém me pedir, eu tenho X animais, eu quero fazer um biodigestor para vender energia, cara. Nem 5, nem 10, nem 2 mil porcos, não vai. Suínos, não tem jeito. Tá muito difícil viabilizar hoje o projeto. O problema é a incerteza. Esse é o maior problema. O problema do nosso país é a incerteza. A incerteza, ela acaba com os projetos, né? Então, lá na Europa, a gente via projetos sendo construídos, contratos assinados para 20 anos, o custo era, o tempo de o payback era 10 anos, e 10 anos era certo que eles iam ter um certo lucro nesse projeto, e assim funciona lá, né? Aqui, eventualmente, foi feito o projeto de 2 anos, de 3 anos de viabilidade, de 5 anos, realmente depende, porque aí quando começou a GD, por exemplo, para o alto consumo não compensava porque a energia rural era barata. Hoje inverteu tudo. Hoje compensa parar de vender energia para quem tem o alto e consumir. Então, quem vai fazer hoje geração de energia para alto consumo está muito viável. Então, tu Ah, vê como é estranho. Primeiro você fala que não é viável gerar energia, depois você fala que é viável gerar energia, né? e em anos isso, né? Pouquíssimos Não, anos, nós cinco estamos anos. falando, esses projetos que foram, estão todos financiados. Tem gente passando por dificuldade hoje para pagar financiamento, né? Por causa de as cooperativas que fazem os contratos de energia estão cancelando o contrato, baixando o preço. Eu comecei de comercializar os créditos a 50 centavos, 55. Uhum. Hoje os contratos estão a 40 centavos, né? Então a 40 centavos, depois de 5 anos, você não consegue mais viabilizar projeto, é difícil, né? Então é muita variação, né? Então, aí entra agora biometano, né? Você vê que a coisa mudou, né? Então, agora a conversa vai para biometano. Aí, de novo, estamos começando. Biometano, a coisa
é recente, não adianta falar que não é. Então tem bastante coisa para entender, tecnologia. Nós mesmos estamos entrando no biometano, porque a gente não consegue injetar energia durante o dia, né? Tem tanta geração de energia fotovoltaica que a tensão da rede sobe demais e protege. O sistema protege e não deixa injetar, né? Ah. E tem lugares que você faz projeto, eles não liberam mais GD. Não tem mais, eles não aceitam Você mais tem injetar o energia, eles combustível na limitam. propriedade e você tem que consumir. Você não, você tá para o teu autoconsumo você consome o biogás para gerar energia elétrica, mas o restante você não consegue injetar, ou você tem que até Durante o consumir. dia eu não consigo injetar, durante a noite baixa a tensão, daí eu consigo injetar. Quando a Aí, solar para de injetar, eu entro. Só que aí que é o problema, né? Eu não ganho ninguém. Poderia ter um projeto que tem que ser melhorado, é isso aí. A nossa geração de energia no biogás, ela é uma energia despachável. Faça chuva, faça sol. Se alguém falar uhum, para mim, ó, gera energia no final do dia, tal horário. Mas não existe isso. Então, se eu gerar energia de dia, de noite, a qualquer horário, o valor é o mesmo, né? Então, eu preciso. Nós poderíamos estar ajudando o sistema elétrico, né? O biogás devia estar sendo usado, como está sendo usado na Europa e tudo mais, para fazer a geração em horários específicos, né? Que a gente consegue uhum, fazer isso, uhum. né? Mas temos que ser remunerado por isso, né? Porque eu vou ter que estocar gás, em vez de eu ter um gerador, eu vou ter dois ou até três geradores para despachar essa energia toda em poucas horas do dia, Uhum. talvez, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser melhorada, né? Eu acredito que vai ser melhorada com a troca dos medidores inteligentes que eles estão colocando agora, vai ter multitarifa, eu acredito que vai vir isso aí, né? Porque senão a rede está um caos, né? Então, a gente sabe que a energia renovável que causou isso, quem entende minimamente da parte elétrica sabe que energia renovável, a maioria delas não são despacháveis, são intermitentes, né? Tem hora que tem hora que não Uhum. tem dia que tem vento, tem dia que tem sol, tem horas do dia, então isso bagunça um pouco o sistema elétrico, que agora vai ter que ser ajustado, né? Então nós estamos num momento crítico na parte de geração de energia, liberação de novos projetos, então é uma oportunidade para o biogás. A grande vantagem do biogás é essa, né? Eu não dependo só de geração de energia. Eu posso partir para outro uso desse biogás, mas nem é tão simples para quem já fez o projeto, o investimento, está lá com o gerador e Exatamente. tudo mais. Ah, vamos partir para o biometano. Não é todo projeto que cabe biometano, né? E Pedro, você que entende muito da agricultura, não é simples um produtor tirar ou financiar mais 100, 200, 300 mil reais para daí fazer o novo investimento, sendo que ele está pagando o financiamento ainda do motogerador. Então, É, eu vejo assim uma tendência de a gente falar, a gente está falando muito em biometano no setor, claro, novos projetos de maior escala, desenvolvimento aí para diminuir escala viável, mas tem muitos produtores aí que talvez nem não consigam alcançar a escala para o biometano ser viável ou não tenha demanda, né, caminhões no entorno, ou que já fizeram investimento. Então a gente não, eu não sei, eu tenho essa opinião que não dá para a gente deixar de falar de energia elétrica biogás, quando a gente fala de biogás de biodigestão da pecuária, do agro, sabe? Não sei qual que é a tua opinião sobre isso, porque a gente parece que não, parou de falar de energia elétrica no sentido de setor, sabe? De movimentação de setor, de buscar incentivos. na verdade é aquilo que eu falei, né? Primeiro, vamos pensar o produtor. Fez um investimento, está lá no terceiro, quarto ano ainda, tem mais uns 4, 5 anos de investimento para ser pago. Ele fez um investimento, foi feito um cálculo, né? A produção está acontecendo, muitas vezes está tudo certo, só que o valor da energia caiu e muitos estão perdidos, estão cancelando contratos, não sabem mais para onde mandar essa energia, né? Agora eu vou chegar lá pro produtor falando, não, agora vamos partir para uma outra etapa. Cara, mas peraí, eu fiz um investimento, nem Hum, pagou, agora eu já tenho que mudar. E quem me garante que daqui 2 anos o biometano não vai ser um problema? uhum. Então é difícil você começar uma nova conversa nesse ritmo. E que não eu falo, alguns vão discordar, outros não. Eu estou começando no biometano também, mas biometano não é tão simples quanto gerar energia.
né? Eu acredito que, assim, para você viabilizar projeto, uma pessoa, um produtor isolado, vai ser difícil, né? Porque ele tem que criar o consumo disso aí, ele tem que convencer Exatamente. pessoas a mudar uma frota, uma indústria, e daí ele tem que garantir esse fornecimento. Para você produzir o biometano, você tem que ter analisador de biogás, certificados, tem que ter Uhum. todo um controle, você vai trabalhar com pressão, com coisas com muito mais risco do que um gerador, que gerador o agricultor ele domina, porque ele já tem muitas vezes um gerador a diesel no pátio, ele tem trator, ele entende de mecânica dessa parte aí. Ele não chama o técnico por qualquer motivo, né? Agora no biometano ele não vai dar conta. Não estou dizendo que Eu, ele não tem capacidade. Todo não, mas produtor tem um conhecimento assim amplo de uhum. tudo, de mecânica. Uma boa parte ele conhece, né? Só Mas que é mais você, desafiador, né? a biometano, nós mesmo que estamos no setor, o tempo inteiro Tá pesquisando e trabalhando, aprendendo. porque é muito novo, né? Ô, Então, é Pedro, difícil você colocar isso. antes de ir para o tema biometano, que eu quero explorar mais a tua visão, eu só queria trazer um ponto que, quando você fala que não tá, os projetos já existentes de biogestores acabam não conseguindo injetar na rede, e aí tem que gerar à noite. Pode estar havendo situações onde esse biogás acaba indo para a atmosfera sem ser queimado? Pode estar acontecendo. O ideal, obviamente, é o flare, Claro. né? Vai estar Uhum. queimando o gás, né? Sem receita, né? Mas pode estar acontecendo também, eventualmente, se não tiver o flare não estiver operando, sempre Não vai tiver ter operando. a última válvula, ou aqui ou na Europa, em qualquer lugar do mundo, ela é mecânica, é uma válvula que abre e libera o gás para não Libera romper por segurança, né? por segurança, né? Porque Então, eu fico pensando muito assim no quanto a gente não garantir ou não criar incentivos para demandar essa energia elétrica realmente valer a pena, o quanto a gente pode estar, sabe, usando o remédio ser ruim, porque a gente sim, pode estar emitindo, sabe, se o objetivo é a gente reduzir emissões de carbono, de metano para a sim, atmosfera, a gente pode estar em duas situações. Esses biodigestores instalados podem começar a ter mais emissões aditivas, mais emissões, e aí porque a gente sim, produz mais biogás a partir do que se fosse uma lagoa, e os projetos que poderiam estar sendo instalados para captar o metano da lagoa, talvez não vão ser viabilizados os novos projetos. Então, todo um setor que poderia realmente estar gerando redução de emissões, que é o que a gente vem falando da transição energética, pode realmente estar sendo inviabilizado ou até emitindo mais, né, Pedro? Se a gente continuar sim. nesse caminho, não é? Eu concordo em partes, né? Eu acredito que de tudo, de tão as coisas ainda, tanta coisa que falta a ser feito, eu não acredito que se o cara não tivesse biodigestor, ele ia estar emitindo menos, porque a maioria dos projetos estão operando e estão queimando biogás, né? Uhum. Eventualmente uma falha, o tempo que ele Tá, fica parado, ótimo. não, ele não vai estar emitindo mais do que se a lagoa dele tivesse aberta. Tá Essa bom. parte é o meu pensamento. Agora, o vizinho que podia estar fazendo o biodigestor, vendo o outro sofrendo, tendo até dificuldade para pagar o investimento que fez, isso com certeza ele fala, não, tô fora, né? E biogás tem esse problema. O biogás tem muito problema de projeto fracassado. E isso causa um descrédito muito grande. Então, muitas vezes a gente é chamado para ouvir e para apanhar, no bom sentido. O produtor te chama, mesmo ele te chamando, ele vai te falando isso, tá, e aquilo, e esse problema, e esse problema. Eu não tenho problema com isso, obviamente, que eu sempre vou. Eu já tive alguns projetos que praticamente estavam vendidos por algum técnico da gente, e eu chegando lá, eu falei, ó, eu prefiro não te vender o projeto porque você vai ter esse problema. Muitas vezes a rede era ruim, Uhum. você via que o que ele esperava do projeto era muito mais que, de repente, o projeto poderia oferecer, né? Eu podia muito bem falar assim, não, faça que tá ok, mas não é o perfil da gente, porque nós vamos ter um problema com isso, né? Claro, Futuramente, é um cliente insatisfeito, é um problema muito grande isso aí para o biogás, né? entendi. Então, não é o que a gente costuma fazer, né? Legal. Então, o problema do biogás é esse, Importante. né? É essas variações
É a insegurança no comércio, porque biogás é um produto, né? Como é que você pega esse produto biogás e faz ele gerar receita, né? A geração de energia é perfeito, porque você já tem as redes instaladas e tudo mais, todo mundo consome energia, não vai parar. O que vai acontecer? Eu acredito que em curto, médio prazo, eles vão entender que biogás não é solar, né? Biogás não causou Diferenciar. esse problema na rede. Não foi o Uhum, biogás que deixou essa rede bagunçada durante o dia, tensão alta, durante a noite, tensão baixa, final do dia, tensão baixa. E sim que o biogás pode estar resolvendo isso aí, né? uhum, É só uma questão de ajuste, né? Então, eu acredito que projetos de biogás para geração de energia vai continuar. Hoje a maioria, eu vou te falar que eu acho que 90% dos projetos que nós estamos fazendo é para geração de energia ainda, né? ótimo. Com plena viabilidade. Mas daí você vai, tá, mas apenas você falou que não tem viabilidade. Cada caso é um caso, né? Eu vou para o Mato Grosso do Sul, o pessoal está pagando mais de R$ 1 no interior por quilowatt. Então tem uma viabilidade tremenda, Uhum, né? Granjas novas, UPL, que tem o alto consumo grande, já sai de largada. Ninguém faz um projeto sem colocar bidigestor e gerador. Isso já faz parte do projeto. Então, tem sim muita viabilidade biogás para geração de energia ainda. Vai continuar isso aí. Ah, biometano. Biometano consome muita energia. Então, toda usina que você vai fazer de biometano vai ter gerador também. Porque você precisa do gerador para gerar energia para o teu consumo, que vai ter uma viabilidade, porque o consumo é alto e a energia vai ter um valor razoavelmente alta também, e a questão do aquecimento da planta. Você precisa uhum, de energia térmica para aquecer planta, né? E também, quando você tem uma demanda menor por biometano, você vai gerando energia. Então, sempre é uma opção, né? opção. São duas E opções, né? perfeito, incríveis esses dados que você está trazendo. E aí, falando sobre biometano, vocês compraram um caminhão a biometano agora há pouco, não foi? Isso. Eu vi nas É. redes sociais uma foto de vocês com caminhão a gás. E como que saiu do papel, assim? Porque, ou seja, a maior parte dos projetos hoje é energia elétrica, você já vem entrando nesse setor de biometano. Que aprendizados vocês estão tendo nesse caminho? Como que você está vendo a viabilidade na pecuária desse mercado? Você já falou um pouquinho, assim, mas conta um pouco para a gente dessa tua experiência. Projeto de biometano, então, isso é um sonho lá de quando eu comecei a trabalhar com biogás. Ah, imagina um dia que eu puder abastecer meu veículo, né? Esse dia chegou faz um ano e pouco já que a gente está, um ano e meio, que a gente adaptou o primeiro veículo, né, biometano, né? Então a gente fez essa parceria com a Janus Eperger na época, ela trouxeram os equipamentos para nossa planta, né? E começamos a usar biometano. Mas na ideia de conhecer, de entender, a nossa planta, ela está localizada no interior. Nós temos uma rede, uma qualidade de energia péssima. Eu tenho reclamação na ouvidoria da ANEEL, da Copel. Eu não sei mais para quem reclamar. Não está adiantando, enfim. Então eu sou daquele que tem que pegar, então não adianta ficar reclamando, vamos mudar, né? Então o projeto de biometano sempre existiu. E a ideia do caminhão, ela já, desde que a Scania lançou um caminhão original a gás, eu fiquei muito feliz em ter uma oportunidade de você comprar um veículo originalmente para isso, né? Porém, o valor dele era muito alto em relação ao diesel, então ele não se tornava competitivo, né? Então, a minha ideia é sempre eu tive essa ideia de fazer biometano para ter um outro, o valor de compensação é melhor, né, no biometano do que na geração de energia, só que também o investimento é muito mais alto. Quando o valor do caminhão praticamente se equivaleu ao óleo ao caminhão a diesel, aí eu falei, agora chegou a hora então de encarar, né? Porque a nossa ideia de ir para o biometano, ela tem um desafio, né? Tá, eu vou fazer biometano, vou fazer o que com o biometano? Se eu convencer, como é que eu vou chegar num transportador e convencer ele a trocar um caminhão, né? A diesel por um a gás. Aqui no oeste do Paraná, ainda é que ele só tem um ou dois produtores de biometano. Então o cara não vai fazer isso, né?
E eu não tenho nem a coragem de ir lá perder meu tempo, convencer alguém, e daí imagina. Risco. Então, o risco é muito grande, né? Então, falei, então vamos comprar um primeiro caminhão, vamos fazer a usina de biometano e vamos botar para rodar. Com dois objetivos, né? Obviamente que esse caminhão vai se pagar, ela vai ter que se trabalhar para se pagar, né? A ideia não é entrar no ramo de transporte a princípio, né? Mas nesse momento foi uma saída, né? Ter esse caminhão para o pessoal também fazer o trabalho de frete por aqui, o pessoal entender, conhecer, ter a oportunidade de coletar números da nossa região, com o nosso terreno, de autonomia, de potência, então tirar bastante dúvidas da turma, né? E incentivar o uso de biometano, né? Então a ideia foi essa, né? Então hoje a gente tem como consumir energia elétrica na nossa planta, tem como fazer o biometano, né? E a ideia do biometano agora é investir mais, né? Com produzir bastante biometano para aí sim já tem procura, tem interesse por biometano aqui na região, né? Só que você tem que ter segurança, né? Para você convencer alguém a fazer um investimento, o caminhão não pode ficar parado, né? O investimento no caminhão é Esse é o muito alto, detalhe, né? né? Não dá pra... É muito alto e ele não pode ficar parado. Então o trabalho foi esse, né? Comprar o caminhão, gerar o alto consumo, porque nós temos vários problemas para serem resolvidos, né? Nesse primeiro momento é autoconsumo, é que nem geração de energia, né? Uhum, Ela fica dentro do autoconsumo para você não precisar ter um cromatógrafo e tudo mais, uhum. né? Aí é o outro nível de novo, né? Então a Sim, gente tá daí vai ter imposto, vai ter, quando for comercializar, isso, né, tem a outra... questão do imposto e tudo mais. Então são muitas dúvidas para esse momento. Surgiu muita oportunidade, vamos fazer uma planta para 10 mil metros cúbicos de biometano dia e tudo mais. Mas a gente ia conversando e tal. Aí no fundo a gente via que nada estava pronto ainda para isso, né? Eu fazer Vocês uma vê se... planta de 10 mil metros de biometano aqui, não tem o consumo, então não achei interessante nesse momento fazer isso. Eu prefiro fazer um projeto menor, com uma compensação num valor melhor, então eu produzo Uhum. menos biometano, mas eu vendo ele por um valor melhor quando você tem o alto consumo. É a mesma situação da geração de energia. Energia elétrica. Geração de Uhum. energia no alto consumo tem uma grande viabilidade. Agora, para você fazer hoje para comercializar, tá mais difícil, né? Quando você fala da planta de vocês, quantos suínos, é suinocultura, né, dejetos de suínos que vai para o biodigestor? Hoje é Conta um pouco suinocultura. Hein? dessa planta e também dos testes que vocês estão fazendo com culturas energéticas. Essa planta, então, ela começou a operar em 2018, em parceria com 19, parceria com a Mele, né? Então, construímos elas a princípio usando praticamente dejeto de suíno, né? Dá uns 4 mil suínos que a gente coleta, é vizinho próximo, é bem pertinho, né? E todo o biofertilizante que é produzido ali a gente usa na lavoura, né? Então, tendo uma boa economia de adubo químico, né? É o que deixa a planta em pé. Se fosse pelo biogás, a planta estava crucificada já faz tempo. Então, o que deixa a planta em pé é o uso biofertilizante, nesse caso. Então, o custo de ir buscar o dejeto, quem paga é a lavoura, na economia dos adubos químicos, né? E uma boa produção também, uma produtividade muito boa, né? Uhum, Então, é uma planta pequena, de 75 kW, funciona muito bem, a tecnologia, o gerador veio de lá, hoje o gerador, para você ter uma ideia, está com 37 mil horas de funcionamento, a manutenção até hoje foi vela, cabo de vela e troca de óleo, filtro, foi só na preventiva, não teve nenhuma manutenção corretiva nele ainda, né? uhum, Então são números bastante elevados para gerador, né? Então uhum. funciona muito bem. E surgindo, temos essa dificuldade, não funciona melhor por causa da rede, né? Esse gerador específico, ele todo dia ele fica parado em torno de 7 a 8 horas. Nossa.
Que dó. E não é por falta de biogás, não é por problema é por causa da rede. É até bom que o pessoal ouve isso, porque muitos vão questionar pelo tempo, esse motor já podia estar com 45 mil horas. E a melhor durabilidade de um grupo gerador é trabalhar 24 horas. Só para fazer manutenção, o resto do tempo tem que ficar trabalhando. Isso é uma coisa que até o fabricante na Alemanha é meio que uma exigência deles lá para dar uma garantia boa, é você ter operação constante. O motor não cansa. Uhum. Um ônibus não cansa, um caminhão não cansa. Quem cansa é o motorista. Como ali não tem motorista, então toca direto. Essa é a verdade, mas aqui alguém aqui ainda fala que o motor tem que descansar. Não precisa, não. O motor, quanto mais, obviamente, trabalhar dentro de uma potência certa, né? Uhum. Ele tem todas as proteções de falta de água, o óleo, temperatura, todo gerador tem isso aí. Se isso aí está funcionando ok, você não tem que se preocupar. Deu uma falha, ele vai travar, vai parar e vai deixar a falha escrita lá e tu volta a operar de novo. E essas falhas, todas elas é de baixa tensão, alta tensão. No meio do dia, às 10 da manhã em diante é alta tensão e no final do dia é baixa tensão. Pedro, mas então, dessa situação que vocês estão vivendo aí de não conseguir injetar energia na rede, não gerar, né? Vocês estão. Não é só vocês, tem mais projetos de biogás no Brasil passando por isso? Só para a gente entender o tamanho da situação. Eu acredito que facilmente aí 50, 60% das plantas tem alguma dificuldade. Só que o que a gente faz? Como a gente não injeta 100% da capacidade, as plantas geralmente trabalham aí com, tipo, uma planta de 75 kW, Uhum, dificilmente trabalha em 75 kW full, né? Porque tem o final do uhum, lote, então o projeto ele é feito com uma sobra para injetar, né? Então, geralmente ele está trabalhando em 50, a gente trabalha com a potência mais baixa, nos horários que a tensão está muito alta. Então, a gente tem umas manobras que a gente faz para conseguir trabalhar, mas todos eles, a maioria deles tem esse problema, né? De, tem variação entre fase também, né? A rede é muito antiga, então tem muito monofase, então tem fase, entre as três fases do trifásico, você tem uma fase mais alta, uma fase mais baixa. Então, sempre tem. Dificilmente tá você vai bom. trabalhar em 75 kW, que é 100%. Você vai trabalhar 65, 70, até Uhum, 50 kW. E a gente procura também trabalhar 24 horas, né? Então, a gente trabalha com uma para potência daí mais compensar. baixa para injetar 24 horas para Tá compensar, né? bom, Então, tem essas manobras, mas tá bom. na média é muito ruim, ó. Tá bom. Fica essa mensagem aí, né, gente, que quando a gente precisa falar, vamos falar de biogás na pecuária e biogás no agro, tem essas questões todas de energia elétrica aí para serem discutidas por todo mundo que está envolvido, porque para a gente garantir a continuidade desses projetos, isso não acontecer como outros momentos do passado, né? Então, é bem importante escutar isso do Pedro, né, que é produtor e fornecedor. A gente deixa esse reforço aqui para os. E lembrando também que tem plantas que o produtor tem falta de energia, né? É uma energia fraca, né? Uhum. E então o biogás, muitas vezes a energia do biogás, o gerador é melhor do que a concessionária, né? Então ele opta, Hum, tem produtores aí que estão optando por trabalhar em ilha, né? aham, E o gerador, ele está fazendo emergência, o gerador, que é uma coisa que outras energias renováveis às vezes não conseguem fazer, o uhum, biogás consegue, tem legal. essa vantagem, né? Uhum, Então ele consegue, muitas vezes tem um produtor que está usando o gerador como backup também, né? E está legal. tendo uma energia melhor e às vezes a concessionária também já está limitada em aumentar a carga para ele, né? Ou Então para ele ele partir resolve para uma desse. demanda contratada, ele fica com a demanda menor e ele suplementa com biogás. Então hoje tem geradores que não podem parar simplesmente. Eles têm Então é o que você fala de caso a caso, né? Tem caso caso aí, a por exemplo, que caso. eles estão dependentes do biogás para tocar a propriedade, Tem, né? tem. Então,
Deixa eu até deixar destacado que ontem eu estava montando o roteiro e para quem quiser saber mais da planta, da Biocolor, né, que eles operam, que é deles, com suinocultura, essa que o Pedro está comentando, tem um vídeo bem interessante da Cressol, né, da cooperativa, que está Ixi, disponível no YouTube, a gente vai deixar na descrição, que aí tem entrevista do Pedro, mostra a planta, né, a imagem aérea, mostra a planta de vários ângulos, e vocês vão poder entender melhor qual que é essa planta. E, Pedro, como que a questão de culturas energéticas entrou no radar aí de vocês para essa planta? então, até surgiu sempre teve, desde a construção dela, a ideia de usar produtos mais concentrados, né, nessa planta, vamos dizer, com mais sólidos, né? Uhum, Só que dificilmente viabilizava uma silagem de milho para vender energia, né? Então surgiu o biometano. O biometano, aí vem a questão de segurança. E a gente teve bastante problema, e tem bastante problema, na geração de biogás somente com uma fonte de dejeto, por exemplo, suíno, principalmente a suíno terminação, que ele tem estágios do lote, às vezes faz uma medicação, é coisa que é necessária na pecuária, e antibiótico, algum problema, e afeta a produção de biogás. Então você tem um gráfico de produção e de qualidade de gás bastante bagunçado, né? Então, em visitas na Europa, toda planta de biogás ela é alimentada de fato, né? Você tem um estoque de alimento conhecido, que no caso é a silagem. Lá é a silagem de milho, basicamente, né? A silagem de grama. Aí sempre tive essa vontade, né? Então teve a oportunidade um dia do Ayrton Kunz, a gente sempre conversou e tem um projeto com eles lá de deles fazer esse trabalho e oferecer a planta para virar uma piloto, né? Porque ela já está construída para receber sólidos. Então, praticamente fizemos silos de silagem, né? A adaptação que foi feita na planta para começar a dosar. O dosador já tinha para alimentar o sólido. Então, na planta praticamente não foi mexido nada, né? Então, ela aceitou. Já estamos mais de ano agora, né? Usando uhum, já a silagem. Então, conseguimos aproveitar bem a planta do jeito que ela estava, né, para receber essa silagem, né? Então, o motivo de fazer silagem é isso, é segurança na produção. tá. Então, você produzir mais e com mais qualidade. Aí alguém vai questionar, mas vai produzir silagem para jogar no bio. São essas tecnologias, com o uso da silagem, eu acredito que vai viabilizar muito mais projeto, porque você não vai ter uma planta exclusiva de silagem, mas a silagem vai viabilizar mais projetos e vai incentivar o uso do dejeto suíno, bovino, nas redondezas nessas plantas. Uhum, Então é o contrário que muitos pensam. Vamos começar a fazer silagem, não vão mais olhar para o dejeto. Não é assim. Eu penso o contrário. Você vai ter sempre uma planta com de 20 a 50% usando silagem e os outros 50% da planta vai trabalhar com resíduo agroindustrial, dejeto de suíno, bovino, frango, tem o que tiver de subproduto na região, né? Então eu acredito que a silagem, ao contrário que muitos pensam, ela vai fomentar as plantas, vai uhum, deixar as plantas mais industrial, vamos dizer assim, né? uhum, Plantas um pouco mais maiores, o que viabiliza o uso do biometano. A gente não está excluindo os pequenos produtores disso, eles vão fazer uhum, parte, isso pode ser formado cooperativas, associações, onde constrói-se a planta, né? E usa-se parte do capim, silagem, para ter firmeza na planta, né? uhum, Essa integração de mais do que um produtor é muito importante, mais de uma fonte, porque não é todo mundo que vai fazer um tratamento de dejeto, de medicação nos animais, todas as granjas vão fazer no mesmo dia, né? uhum. Então, e você vai acabar usando esse dejeto. Você não vai refugar esse dejeto. Só que o impacto na planta vai ser bem menor, Isso é bem né? menor, que vai Porque ele diluir, vai né? representar isso, ele vai representar 5% da planta, né? Agora, quando você tem exclusividade desse dejeto, você tem um gráfico bastante bagunçado, né? Então, a ideia da silagem é você ter um alimento
conhecido para o biodigestor, estocado. Previsibilidade, né? Previsibilidade. Deu problema, o fulano, o maior fornecedor de dejetos ali, um suinicultor de 10 mil animais, entregou todos os animais, agora não tem. Eu vou precisar complementar essa diferença. Aumenta seu consumo de silagem. Dejeto eu não consigo estocar. Dejeto eu não consigo, lodo de flotador, todos os resíduos agroindustriais eu não consigo estocar para usar num outro momento. A silagem simplesmente eu uso mais, uso menos, sem problema algum. Legal. Ela vai ter uma durabilidade de 2 anos, 3 anos, debaixo de uma lona, um custo baixo de estocagem, né? Então, eu vejo segurança em planta. Essa é a palavra. Então, não é... Já logo vai surgir um questionamento, né? Mas vai fazer silagem, vai deixar de produzir alimento, e eu reforço mais uma também, e vai produzir mais ainda, porque tu não vai, nós mesmos, temos 40 hectares que a gente trabalha, né? Nós estamos trabalhando com 2 hectares de cultura energética, só que os outros 38 estão produzindo muito mais. Porque recebem, né? Porque tem a usina, porque tem nutriente, porque tem recirculação. Então, você tem um solo mais adubado, você tem uma produção maior, uma economia maior de adubo químico. Então, é toda uma questão de entender o projeto, né? Como ele funciona. Então, cultura energética é segurança de planta. Eu não vejo planta... A gente escuta muitas plantas sendo anunciadas aí, grandes. Eu olho com uma certa preocupação. Se essas plantas não estiver preparada para um dia receber cultura energética, vai ter conflito, vai ter problema de atender um contrato de produção, né? Então, eu sempre estou olhando para a cultura energética como segurança. Legal, muito incrível escutar isso de ti, assim, porque a gente ainda fala muito em biogás no Brasil. Quando eu falo, gente, a gente está falando de biogás e biometano no Brasil, a gente, quase 100% dos casos, a gente está falando de resíduos, efluentes, dejetos, mas a gente tem que ficar atento que já está chegando, e já chegou, né? Já tem casos utilizando culturas energéticas para produzir, e a tua visão é de que isso vai se ampliar porque vai ser essencial, né? Então, fica esse tema, gente, para ficarem atentos, é um grupo de Embrapas, né? A Embrapas Suínos Viáveis com a Ayrton Kunz lidera esse projeto, Biocoller está fazendo os testes, está fazendo toda a aplicação já da tecnologia, e isso vem aí ao encontro do desenvolvimento do setor. Eu queria deixar, ouvintes, a sugestão de, se vocês quiserem conhecer mais o trabalho do Ayrton Kunz, a gente tem 2 episódios do podcast que foram gravados com ele. Eu deixo a sugestão do episódio 10, que fala de pré-tratamento de substratos, que é algo essencial para as culturas energéticas, né, para usar nos biodigestores, e performance da digestão anaeróbica, que a gente gravou aí há algum tempo com ele. Então, fiquem à vontade lá, a gente vai deixar o link para vocês acessarem o episódio 10. E Pedro e ouvintes, uma rápida pausa para um recado. Além de consultorias na Amplum, nós temos também a comunidade Amplum Biogás, um espaço virtual que reúne profissionais para network e constante aprendizado, conexão e conhecimento de verdade. Então, assinando a nossa comunidade, você terá acesso a masterclasses, encontros online de networking, tira dúvidas, biblioteca Amplum Biogás e ainda pode fazer perguntas aos nossos convidados, como eu estou fazendo aqui hoje para o Pedro. Então, para assinar a comunidade, basta acessar o nosso site www.amplumbiogás.com.br. Seguindo aqui, Pedro, a gente já precisa começar a ir para o nosso encerramento aqui do podcast. Infelizmente, eu ficaria horas conversando contigo com toda a tua experiência e história e visão. Acho que um ponto importante é uma visão muito honesta do setor, muito crítica, que é isso que eu admiro em ti, assim, e prática, né, de ver a realidade do campo e de não maquiar nada, né? Você fala o que é viável, o que não é viável, né? Então, acho que isso, te admiro muito por isso. Mas, infelizmente, a gente tem que começar a ir para o caminho aí de encerramento. Eu queria te perguntar, o que, na tua opinião, o que falta? Você já falou várias coisas aqui, mas se tem ainda mais alguma coisa que você queria dizer do que falta para acelerar o uso de biodigestores e, consequentemente, do biogás e do biofertilizante na produção de carne e de leite no Brasil? O que é, assim, urgente, que você considera?
no sentido de política pública, Esse de regulação e nós temos um movimentação? momento, acho que o Paraná tem um programa muito bom, que é o Renova Paraná, né? Pois o Renova Paraná ele vai subsidiar parte do juro, né? Às vezes você não tem uma linha de crédito, ou as linhas estão fechadas, estão sem recurso, e hoje o recurso está bastante, um valor bastante alto, né? Uhum. Então o juro está alto e isso está segurando um pouco o investimento. Nesse momento, o que dificulta essa questão da segurança, principalmente, o que eu vou fazer? Gerar energia para vender? Não faz. Então você tem muita insegurança em leis, em garantias, né? Você não tem uma garantia, você não tem uma garantia zero de garantia. Vou gerar energia, eu tenho um valor durante o período do financiamento fixado. Isso não existe. Então é tudo na sorte, né? Tudo no peito mesmo. Então isso aí dificulta bastante e eu não levo isso para o produtor como uma segurança. Eu não consigo levar para ele, vai ter 10% de aumento de energia por ano, vai ter isso, vai ter aquilo. Aí sou mãe de Ná, não sou empresário, né? Não posso fazer isso aí, né? Então não tem jeito. E é o que a gente vê muito acontecendo por aí, não é por aí, né? Então tem que ser sincero. Biometano, né, se alguém me pedir hoje projeto de biometano, eu não faço, não vendo, eu estou fazendo o meu, Você né? está Estou desenvolvendo. conhecendo, eu faço biodigestor, não me envolvo. Se me pedir opiniões, eu vou falar do que eu já tenho, né? Que eu tenho feito e não é muita coisa, né? Então já vai aparecendo as dificuldades, as soluções também, obviamente, né? Mas é preciso Entendi. pensar em plantas talvez um pouco maiores, né? Não estou falando de plantas exuberantes, gigantes, é uma questão de comunidade, de linha, como se diz no interior aí. Uhum. Tem que ter dono, a planta tem que ter dono, ela tem que ter um CPF, ela tem que ter, de fato, um compromisso. Dinheiro a fundo perdido é interessante, porém, ele acaba facilitando os projetos a entrarem em ruína, porque não tem aquele compromisso de devolver o dinheiro, né? Então, às vezes, Uhum. você entra numa zona de Exatamente. conforto, vem uma dificuldade e acaba abandonando. Coisa que não acontece com nós no particular aqui, que temos que, no privado, temos que, não Exatamente. vai por aqui, temos que, na verdade, já tem um plano B montado antes de começar o plano A, o plano B já está montado, né? Porque é o que eu fiz quando eu comecei a planta em 2018, na nossa planta lá, eu já tinha uma preocupação com geração distribuída, né? Falei, se nada der certo, eu vou gerar interno para minha piscicultura. Hoje eu estou usando o plano B, né? Então hoje Tá boa bom. parte da energia eu já estou no alto consumo, né? Estou usando o plano B. Se eu não tivesse, já estava mais complicado a minha vida, né? E agora o plano C, que não existia na época, é gerar o biometano, né? Eu tinha essa pergunta para fazer, que dica você daria, assim, para um produtor que está pensando em entrar nesse tema de biogás? E eu acho que eu já vou tirar essa dica, né? Ter plano A, plano B e plano C já no investimento do setor. Você acha que pode ser uma boa dica? É uma boa dica, sim, porque é um pouco de insegurança. O produtor está acostumado com insegurança. O produtor produz leite, não sabe quanto que vai ganhar, já está produzindo 40 dias, aí de repente vem, você vai ganhar tanto esse mês. Você não vai ganhar por mês que vem, não. Aquilo que você entregou, eu vou te pagar tanto. É assim que funciona. Então, a gente é acostumado com altos e baixos, com Hum, intempéries. O produtor, ele é casca grossa, né? Então, ele já entendi. apanha muito. Então, no biogás, ele entende, muito produtor, ele vem, ele entende, ele sabe como vai ser, né? Ele não te condena por isso. Por isso que você tem que se antecipar e não passar, alimentar a ilusão, porque às vezes O não é você fornecedor, que né? ilude, você como fornecedor, você não precisa nem falar muito para o produtor, porque às vezes ele vem convencido, às vezes Uhum. dá trabalho de desconvencer, falar, você está sonhando muito alto, vamos com calma. Às vezes dá, você tem que fazer esse trabalho contrário, né? Mas é viável, biodigestor não é só biogás, né? Biodigestor é biofertilizante, é tratamento de dejeto, é solução, questão de odores, de Eu vizinhança, é todo. exatamente o que eu ia te perguntar, Então, porque não é. A gente, todo esse período aqui, nós estamos falando de biogás, né? Todo, isso. a E gente não dá para agora falar vai. só de biogás, né, quando a gente fala. É Não, biodigestão e tratamento, né. biogás até hoje, na verdade, nos biodigestores
pecuários, que vamos dizer assim, que só trabalha com resíduo, o biogás é um subproduto de um tratamento, basicamente, né? Obviamente que também não é um tratamento completo, que o dejeto sai do biodigestor, pode ser jogado em qualquer lugar. Então tem toda uma utilização agronômica e tudo, é um trabalho complexo. Então, biogás é grande, é complexo. Pedro, eu vi uma gravação tua ontem, acho que até foi no evento no Fórum Sul, na tua palestra, e você enfatizou essa questão de moscas e odor. Você começou agora também a comentar isso. Sim. Muitas vezes, quando a gente fala de biodigestor, de biogás em grande escala, não se leva muito em conta esse impacto na vida das pessoas, né? E as políticas públicas incentivam o biogás e a cadeia da proteína animal também não consideram isso, porque é difícil quantificar, não gera cifrão, né? O quanto muda Sim. a qualidade de vida das pessoas. Eu sou do interior e de uma cidade pequena que tem, como muitas aí também do Paraná, mais suínos do que pessoas. E a questão do cheiro de porco, né, perto das propriedades, realmente afetava a vida e a rotina das pessoas, assim, do tipo, a pessoa sabe que se ela estiver trabalhando lá, o agricultor, a agricultora, no meio do dia, estiver aqui na prefeitura, estiver aqui no banco, vai ter que tomar banho, enfim, porque o cheiro é muito forte, né? Fica na roupa, fica no entorno todo, e isso afeta muito a qualidade de vida das famílias, né? Sim. Então, e a questão de mosca. Então, você citou isso, eu achei muito interessante, porque aqui no podcast da Ampla, a gente não está falando só de viabilidade econômica ou questões ambientais, a gente também tem que falar de melhorar a vida de quem está no campo. E achei bem legal que se destacou isso, Pedro. Que não falo, muitos só falam no biogás, né? Obviamente que é dali que vem a maior parte do retorno, né? Mas nós já fizemos biodigestores onde o biogás simplesmente foi queimado, né? Por causa de proximidade de vizinho, outros porque já usaram na agricultura dejeto fresco sem passar por biodigestor e está tendo problema na lavoura, com acidez, com tudo mais. Tem o cliente que fez biodigestor para melhorar a qualidade do jeto para aplicar na lavoura. E não está muito Uhum, com biogás. Se tiver que queimar, queima, tá bom também. Tem agroindústria que então queima esse biogás na caldeira, mas economizam mais em produto químico para tratamento do que o gás na caldeira, entendeu? Então, biodigestor é mais do que biogás, essa é a palavra, né? Então, é um projeto complexo, plantas novas, plantas grandes, a mesma planta, com a mesma tecnologia, vai dar certo num lugar e não vai dar certo no outro. Outra coisa, biofertilizante, digestato que se fala, é o mesmo que deixa uma planta em pé e é o mesmo que vai quebrar uma planta, né? Então ele pode ser um passivo e ele pode ser um ativo. E isso tem que ser definido no início, quando você vai construir a planta, a localização da planta. Coisa que eu vejo muitos projetos mirabolantes, gigantescos, que não estão levando em consideração isso aí. É a mesma planta que pode ter viabilidade em um lugar e não vai ter viabilidade em outro lugar. É uma questão de logística, né? Mas tem que pensar na logística do biofertilizante. tá. Né? Essa é uma questão bem complicada que eu vejo muitas plantas correndo risco de ter problema futuramente com isso, né? A sua posição, a sua localização é muito importante. Perfeito, Pedro. Dentro do mesmo município, Toledo, tem muito suíno. Então, Aham. existe aquela conta, se fosse aproveitar todo o jet de suíno em Toledo, não precisaria vir adubo químico. Se eu te falar que 90%, talvez, das lavouras de Toledo nunca viram dejeto de suíno. Não vão ver, né? Dejeto de aves, beleza, mas suíno que tem 98% de água, o produtor não se interessa por aquilo ali, entendeu? Se tu não concentrar aquilo ali, conseguir extrair o nitrogênio, o fósforo, potássio, concentrar ele para aplicar, não vai ter viabilidade. Então, é difícil pensar nisso, né? Fazer essas contas, tem um potencial de adubar, mas não vai chegar. Não vai Como chegar transformar realmente no produto, né? é isso aí. No Então, se nós produto. não estudar plantas estrategicamente localizadas para
Tem muito produtor querendo dejeto suíno para aplicar na lavoura. Na nossa planta ali, tenho conversas com os vizinhos, estão muito interessados em usar o biofertilizante da nossa planta, que vão começar a usar a partir do ano que vem, que a gente fez uma ampliação nela agora, né? Estamos fazendo um terceiro biodigestor, né? Bem maior agora, então vai começar a ter sobra de biofertilizante. Mas a vizinhança tem esse interesse, porque ela viu o nosso trabalho, né? Viu a lavoura, o desenvolvimento, a qualidade. Então isso gera a mesma coisa do caminhão, né? Qual é a ideia do caminhão? Você andar com ele, você fazer uma provocação boa, né? Então você faz uma provocação para surgir mais interessados, né? É isso que foi feito com o biofertilizante, né? Então eu tenho anuências de vizinhos, mas os meus anuentes de fato querem dejeto, querem o biofertilizante. Não é uma anuência só de papel, né? E que também não vai resolver para mim. Eu não posso saturar o meu solo, Sim, né? exatamente. Então, é a questão que eu falei antes, você tem que colocar as plantas em local estratégico. E isso, uma comunidade, uma cooperativa, a união de produtores, vai conseguir fazer isso aí, incluindo uma silagem, garantindo. Daí o biometano vai ter viabilidade para todos. É assim na Europa, né? Tem uma usina em cada região, às vezes é de um particular, mas ele se encarrega de recolher o dejeto das vizinhanças, né? Fazer o biofertilizante e um grande lavoureiro interessa nesse biofertilizante depois, né? Porque é um biofertilizante estabilizado, com bom pH, né? Então, diferente do que você usar um dejeto in natura, né? Gente, assim, ó, Pedro, não tem quantas coisas aqui, se eu pudesse fazer um grande resumo de tudo que você falou, assim, muitos pontos importantes para os nossos ouvintes, né? Lições, gente, muitas lições de alguém que está aí no setor, no campo, há muito tempo, que entende muito desse recorte que é o biogás no agro, especialmente ligado à pecuária. Então, fica, assim, até sugiro, volta, escuta de novo essas lições, porque realmente vale a pena para quem está implementando projetos, fornecendo equipamentos, pensando em política pública, escutar mais a ponta, né? Os clientes, mas também quem está lá no campo. Pedro, tem alguma mensagem final que você queira deixar, algo que você queria ter falado, eu não te perguntei, e alguma recomendação que você queira deixar para os nossos ouvintes? Eu ainda acredito que biogás é a energia da transição, né? É o combustível da transição. Biometano está aí, um caminhão que a gente comprou basicamente é igual um caminhão a diesel, pouca mudança. O mecânico que atende um caminhão a diesel vai atender 90% desse caminhão também, né? Então, carros elétricos vão vir também faz parte, né? Não vejo competitividade nisso, né? De fato, um agrega, um soma com o outro e vão fazer parte da transição. Mas carga pesada, fala-se muito em hidrogênio, eu falo assim, vamos primeiro fazer o biometano, nem isso estamos conseguindo fazer, com todo respeito, né? Ou muito pouco fizemos, né? Temos que primeiro fazer o biometano. Não estou dizendo que o hidrogênio tem que ser pesquisado, tem que ser estudado, tem que ser melhorado, desde ontem, tem que fazer mesmo, né? Mas eu acho que não precisamos perder tempo, nós que somos da produção, de querer dar um passo maior do que a perna nesse momento, que nem eu falo. Primeiro vamos produzir biogás com qualidade e segurança, senão o biometano não vai funcionar. Então, primeiro é isso, né? Então, você vê, nem no biometano, para chegar no biometano, primeiro temos que ter segurança da produção de biogás, para poder atender contrato, para não chegar numa indústria, falar que vai fornecer, semana que vem não fornece, porque fulano entregou os porcos, a empresa quebrou, não alojou suíno e agora lascou tudo aqui. Não vou te atender. Então, primeiro, segurança na produção de biogás, aí nós vamos fazer o biometano, e nisso a tecnologia vai avançando do hidrogênio automaticamente, depois que temos o biometano, podemos reformar ele e fazer o hidrogênio. Não vejo problema, mas eu não vou me preocupar com isso, né? Eu vou me preocupar em fazer biogás e fazer biometano. O hidrogênio alguém está pensando para nós. Eu penso nisso, né? Então, eu falo assim, primeiro, saber copiar, fazer igual. Não vou falar copiar, mas fazer igual de quem já faz bem feito.
Se tu fizer isso, você já está com sucesso. Agora, não querer fazer melhor, sendo que você não consegue nem fazer igual. E eu acho que esse é um pouquinho do problema do brasileiro, dos projetos que eu tenho visto. É um passo maior que a perna, são sonhos um pouco não tangíveis, você não alcança aquilo ali, e levando um pouco de ilusão e travando alguns projetos que poderiam estar acontecendo, né? Mas é muita conversa e pouca atitude. Não, eu prefiro fazer mais e falar menos. Essa é a grande palavra, né? Que precisa ser implementada no biogás. E biogás não precisa de muita firula, não. É leite, porco, tudo igual, soja. A prefeitura não tem que ficar dando as coisas, nem o Estado, nem o governo federal. Ele só tem que te dar condição. O que eu quero? Eu quero poder despachar o biogás, eu quero que o biogás seja um produto vendível, me ajude a vender esse produto. Só isso. É o que Mercado, o né? produtor, é o mercado, é o que o produtor de leite precisa. Você não precisa muita coisa, você não precisa ficar ensinando ele a tirar leite, produzir alimento para a vaca. Isso aí tudo ele faz. Isso tudo nós fazemos. A nossa dificuldade é despachar em segurança. É segurança. Ótimo. Basicamente é segurança. Estabilidade, né? Para Estabilidade. Você vai pegar um financiamento de 10 anos e você não tem segurança nenhuma, né? Se bem que nem eu falei antes, o produtor do Brasil já está acostumado, né? Isso é só mais uma atividade que ele vai lutar e vai de um jeito ou do outro vai vai. tocar, né? E tá dando Mas certo, né? Já tem muito projeto aí dando certo. vai, E, eu faço essa crítica, ao mesmo tempo tem muito projeto bom acontecendo, que a gente pode se espelhar, que a gente pode fazer, mas dá para fazer mais, né, Pedro? dá para fazer Essa é mais, a né? mensagem. E tem, Mas vamos eu, pelo básico, vamos fazer o e- básico e bem feito que tá ótimo, né? É isso que eu Bem feito. penso. Fica essa mensagem, e aí o Pedro falou que tem que trabalhar mais e falar menos, e eu fico feliz que você tenha vindo falar aqui. Eu É, tenho é medo de difícil. falar pouco, então eu vou reforçar esse agradecimento, E porque foram saindo daqui anos. tem obra me esperando, tem escavação Isso aí, esperando, então obrigada por ter ficado com a É assim gente é o esse mundo do tempo. biogás, É isso aí, a gente né? está bem feliz de você ter compartilhado essa tua visão, essa tua experiência com o nosso público aqui da Amplum. Muito É, obrigado. muito obrigado a você, ao Paulo, ao Fábio, a toda a equipe aí da Biocoller que organizou para a gente fazer essa gravação. A gente está bem honrados e espero que o nosso público goste desse episódio. Pessoal, a gente vai deixar o link da Biocoller, do site, das redes sociais deles também para vocês seguirem. E ouvinte, mais uma vez, obrigada por ficar conosco até aqui. A gente pede para vocês curtirem o nosso canal do YouTube, nosso canal no Spotify, seguirem a gente nas redes sociais, mandar sua opinião, perguntas, sugestões, que nosso e-mail é contato@amplumbiogas.com.br. E a gente fica por aqui. Muito obrigada, Pedro. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau, gente. Até mais. Este episódio foi produzido por Amplum Biogás, empresa que oferece cursos e consultorias para o mercado de biogás e biometano. Conheça mais sobre o nosso trabalho em amplumbiogas.com.br e nas redes sociais é só buscar por @amplumbiogás. Lembre-se de deixar o seu like neste episódio e recomendá-lo para os seus amigos que possam gostar do tema. Um abraço de toda a equipe Amplum.